O lugar do show que Gustavo me levou se chama Bar Opinião. E eu me lembro que quando eu cheguei nesse show, né, eu tava até com coturno até o joelho, só que com cano longo, né? Até o joelho é ótimo, com cano longo. E eu me lembro que eu tomei uma queda, né? Eu, eu tomei uma queda e eu acabei torcendo o pé da queda que eu tomei. E eu me lembro que teve alguém que deu uma gargalhada, né? Fez ha, uma gargalhada, porque me viu que eu tomei uma queda. Só que a queda que eu tomei foi alguém que me empurrou, né? E eu levantei, né? Quando eu caí, Gustavo estava do outro lado. Depois que ele veio para poder me socorrer. Aí eu não conseguia nem botar o pé no chão. Aí eu tava na parte de cima do Bar Opinião, né? E tinha um monte de gente. Aí teve uma entidade que chegou perto de mim, era um homem, e falou assim: Sul, muito bêbado, muito drogado. Aí falou assim: joga uma bomba, matar todo mundo. Aí eu virei, olhei pra ele e falei: você é maluco, é? Joga uma bomba e matar todo mundo? Aí ele pegou e ficou olhando pra mim, né? Não era um irmão espiritual, era um Rancres do outro lado e que tava ali, né? E eu ficava analisando porque que essas entidades vinham, né? E eu peguei e falei pra ele, eu fiz assim, não se joga uma bomba e matar todo mundo, as pessoas podem mudar, né? Não é assim que se procede, né? E eu fiquei analisando. Aí na hora de voltar, né, pra casa de Gustavo, eu não conseguia nem botar o pé no chão, o, o pé torcido, né? Mesmo com coturno, conseguiu torcer o pé, né? Aí Gustavo, eu me lembro que a gente saiu, pegou um táxi, né? E eu me lembro que ainda veio essas entidades atrás, né? E Gustavo foi me levou para um hospital lá em Canoas, que teve que engessar, né? Botar uma tala, engessar meu pé. Que o médico ainda falou assim, você tá de coturno, né? E ainda brincou comigo. Né? Você é do exército? E ficou brincando, né? E ele foi e colocou, engessou. Que ele falou, não, teve uma torção mesmo, né? Eu pensei que tinha quebrado alguma coisa. E eu me lembro que eu tava no corredor, né? E eu enxerguei até algumas entidades na hora de fazer o raio-x, parado assim, me olhando, né? E eu falei, pô, eu tô me ferrando tanto. E fiquei observando, né? E o que me chamou a atenção é que aquelas entidades, aqueles espíritos que estavam ali, não eram irmãos espirituais e nem rancres, espíritos do outro lado, né? Da personificação da mão direita, né? Era do lado deles, só que aqui, né? E eu ficava sem entender por que ficava essas entidades vindo aqui direto, né? Aí eu me lembro que engessou a perna, né? Foi até a perna direita. E eu fui pra casa de Gustavo. Aí quando eu cheguei na casa da mãe de Gustavo, dos familiares de Gustavo, né? Eu me lembro que eu nem subi, eu dormi foi embaixo, né? Que na casa de baixo é uma sala, cozinha, né? Tem um banheiro e o fundo, do outro lado é a garagem e o fundo que ela botava. Era um espaço bem enorme, que ela colocava até um fogão de lenha, não, de ferro, um negócio desse, entendeu? Aí eu fiquei, né?
E eu me lembro que entrou um monte de entidade, aquelas que falaram assim, carne fresca, né? Quando eu vi a imagem de Felipe, né? Porque na verdade o rosto que apareceu pra mim, que a Afrodite me mostrou, era Felipe. Aí ele pegou e ficou, né? Com algumas entidades. Aí eu me lembro que eu vi o Cavaleiro Templário, né? Que ele ficou. O Cavaleiro Templário não, o Cão de 14 Cabeças. Ele ficou no banheiro, né? Observando. Fala o Cão de 14 Cabeças, parece que é um cão mesmo com 14 cabeças, né? Mas não. O visual dele é totalmente diferente. Aí eu peguei e fiquei, né? Olhando. Ele pegou preocupado, né? E eu dizendo assim, pô, por que essas entidades todas aqui, né? A mesma coisa lá em Salvador, toda vez que os irmãos estão para se encontrar, essas coisas acontecem, né? E Belém mandou observar, né? Glaciele mandou observar o quarto de Gustavo, né? E a mãe de Gabriela falando comigo, não pela mãe de Gabriela, mas, né? Tem alguma coisa aí que talvez eu tenha que observar, né? E quando eu pedi proteção para Letícia, o irmão veio daquele jeito e o outro querendo levar a Graciele, eu achei meio que estranho, né? E fiquei, e a forma como a mãe de Graciele me trata, eu acho meio estranho também, né? E eu vejo sempre Graciele conversando com a mãe, né? Aí eu fiquei observando, né? Aí eu me lembro que Alexandre, sim, aí teve essa situação, né? Aí eu me lembro que Alexandre me ligou, né? Dizendo que, assim, isso, aconteceu esse negócio, antes de acontecer essa situação de eu ir pro show e torcer meu pé, né? Antes disso, eu sempre quando voltava do trabalho das lojas americanas, que era no shopping de Canoas, né? Eu sempre via a Beliana dentro do ônibus e ela sempre chegava pra mim e me dizia, né? Denise, vá pra show. Vá pra show. Sai da casa de Gustavo e vá pra show. Eu falei, vou pra show aonde? Que eu não conheço nada aqui. Aí ela dizia, Denise, vá pra Esteio. Vá pra São Leopoldo. Aí eu falei, onde é Esteio? Onde é São Leopoldo? Ela, vá que você vai saber onde é. Né? Que depois eu soube que é o lugar onde mais tem shows lá, né? Aí, principalmente num lugar chamado Embaixada do Rock. Aí eu pegava e escutava isso, né? Aí na hora de chegar na casa de Gustavo também, a Afrodite me diz a mesma coisa. Denise, vá pra show. Denise, vai pra show. Denise, vá pra São Leopoldo, Denise. São Leopoldo. Entendeu? Vá pra Esteio, Denise. E quando eu olhava, porque eu perguntava assim, onde é que é? Ela pegava e mostrava sempre pro outro lado, né? Aí eu olhava, aí eu enxergava, eu conhecendo o Felipe, né? Eu enxergava ele com cabelão vindo, né? E a gente se conhecendo no show, né? Mas se conhecendo não é pra ter relacionamento, né? Se conhecendo. E eu ficava olhando, né? Aí eu dizia, pô, como é que eu vou pra show? A mãe de Gustavo o tempo todo em cima de mim. Eu não podia nem sair direito, que ela ficava em cima de mim, né? Glaciele me tratava bem, mas ficava nas conversas com a mãe dela, né? E umas atitudes que eu ficava sem entender, né? No início eu ficava sem entender, depois que eu entendi. Aí rolou essa situação de eu torcer o pé no show que eu fui com o Gustavo, né? Aí é, Alexandre me ligou, né? Meu padrinho, né? Padrinho só no, no registro lá, né? Dizendo pra mim que Gabriel tava dentro da casa lá, namorando com... que Gabriel é homossexual, né? Aí dizendo que Gabriel tava namorando, né? Com a porta aberta e o filho dele,
que era pequeno, hoje o filho dele acho que tem 14 anos, né? Ou é 13 anos, não sei. E meu filho e outras crianças que estavam lá, tava vendo eles se agarrando, se pegando, né? E que tava a maior falta de respeito, essas coisas todas. E disse que eu tinha que resolver isso. Aí eu falei, eu tenho que resolver, entendeu? Aí eu peguei e me preocupei. Eu falei, pô, meu filho no meio disso, entendeu? Não pela questão da pessoa ser homossexual, não tem nada a ver. Gabriel sempre mostrou desde pequeno que ele tinha uma inclinação para poder ser homossexual. Tanto que quando ele era pequeno, ele abria a porta do meu guarda-roupa, ele vestia minhas roupas, ele pegava o sapato alto de Letícia, ele dizia, botava o pênis pra baixo do entre as pernas e dizia, ó, eu sou mulher, ó, tá vendo? Eu sou menina, né? E que Letícia dizia, acho que Gabriel foi mal resolvido. Antes acho que ele nasceu menina e ainda tá ainda com esse negócio de menina, né? Então, era uma coisa dele, né? E ninguém nunca, pelo menos eu nunca critiquei. Mas quando a Alexandre me disse essa situação, eu me preocupei, lógico, né? Porque a pessoa sendo homossexual, heterossexual, bissexual, seja lá o que for, né? Não dá o direito de um ser humano na frente de uma criança, certo? Se pegarem, né? Ter relações sexuais ou... Eu acho que tem que ter respeito, né? Então, não se faz isso na frente de criança. De jeito nenhum, não se faz isso, né? Aí eu peguei e fiquei preocupada, né? Aí, como eu fiquei preocupada, eu falei com o Gustavo, né? E disse pra ele se ele poderia me ajudar pra poder buscar meu filho, né? Que eu não ia deixar meu filho lá. Aí o Gustavo pegou e falou, não, eu vou te ajudar, né? A gente vai comprar passagem, você vai buscar seu filho e de lá a gente vem pra cá, né? E antes disso, devido a algumas situações, né? De eu ver direto a Glaciele falar de mim pra mãe dela, né? Me colocando como se eu fosse interesseira, como se eu estivesse lá por interesse, como se eu estivesse lá pra ter as coisas, né? Me colocando como se eu fosse uma interesseira. E eu, dentro do quarto, eu escutava tudo o que ela dizia pra mãe dela, né? E eu ficava observando. Aí eu fui, né? E conversei com o Gustavo, né? Antes de eu conversar com o Gustavo, eu fiz um pedido, né? Pra que Gustavo conseguisse comprar uma casa, né? E eu vou explicar como era o pedido, né? Eu peguei o papel, né? Como faz, né? Um papel sem pauta, papel de ofício. No final de tudo eu vou explicar que até o outro lado também pede, né? É diferente, mas pede e a espiritualidade gosta que peça, né? É que as pessoas, muitas vezes, alguns, não é direcionado em relação a isso. Mas muitos sabem como fazer isso, né? Aí eu fui e pedi, né? Eu fiz assim, vem aqui pedir, né? Ou vim aqui pedir. Que preste atenção nesse pedido que eu tô pedindo pra vocês. Que vocês possam, né? Orientar, né? E intuir Gustavo Santos de Moraes, foi o que eu coloquei. Para que ele, né? Consiga ter facilidade, né? Não é nem ter facilidade, foi através da facilidade que eu percebi que ele tem de adquirir coisas e que ele consiga comprar um imóvel, né? Um patrimônio, um imóvel ou um apartamento ou uma casa, para que ele tenha um patrimônio no futuro que retorne para ele e para a família dele. Venho aqui pedir que me ajudem na hora quando eu for buscar meu filho,
e que eu só fique, né, um período até eu conseguir fazer a minha vida e eu poder comprar um apartamento para meu filho. Aí eu coloquei, né, salve Satã, né, que assim seja, Ave Satã, Red Satã, salve Satã, né, Shema Forest. E fiz Shema Forest no papel e queimei o papel, né. Aí eu fui e conversei com o Gustavo, né, peguei e falei pra ele, Gustavo, que ele também já falava algumas coisas que... Ele dizia umas coisas pra mim que às vezes ele perdia o controle e que quando ele perdia o controle ele ficava bem estranho dentro de casa, né? Que uma vez ele deu uma crise, né? E perdeu o controle, que até a mãe dele ficou com medo dele, né? E eu conversando com a mãe dele dizia pra mim que ela dizia assim, meu filho vive dentro de um quadrado, entendeu? Ele vive dentro de um quadrado. Eu falei, ele vive dentro de um quadrado. Eu falei, ah, deve ser dentro do quarto dele, né? Que é dentro de um quadrado. Só que eu vi alguns comportamentos de Gustavo que eu achava estranho, né? Do tipo, na convivência com ele, eu via ele, por exemplo, ele na internet. Aí quando ele tava assistindo um filme, né? Que às vezes ele botava no computador dele, que a tela do computador dele era a televisão, né? Tipo televisão. Aí ele tinha muito filme de abrir pessoas, essas coisas assim. E eu ficava olhando, né? Do tipo, pô, ele fica perdendo tempo com isso. Aí eu saía do quarto, né? Só que eu via alguns comportamentos dele, do tipo, ele vendo a gente aberta e ele dando risada, né? Tipo, dando risada, um negócio assim. E eu achava estranho alguns comportamentos que ele tinha, né? E eu dizia, pô, eu tenho a impressão que Gustavo tem alguma coisa estranha nele, né? Eu não sei se ele tem alguma doença crônica, eu não sei se ele tem alguma disfunção genética, eu não sei se ele tem, né, alguma coisa tem nele, né? Tanto que eu senti na época, né, que se eu tivesse um filho com ele, minha filha ia nascer, eu vi uma menina, né? Eu vi minha filha nascendo normal, né? E ele com esse negócio aí, com esses comportamentos que eu ficava sem entender, né? Ele já tem alguma coisa estranha em Gustavo e eu não entendo o que é, né? E só que Léo pegou e mostrou pra mim, né? Que se eu tivesse um filho com ele, a mãe dele iria querer tomar a criança, né? E iria querer dar a criação, tudo e até pela forma dela, né? Só que até então eu não entendi o que, né? Aí eu conversava com a mãe dela, a mãe dele pegava e falava pra mim, né? Que ela deu a entender pra mim que ela teve Gustavo, certo? Porque ela disse pra mim que ela tentou fazer um aborto, ainda falou da vizinha que ainda ajudou ela, né? E disse pra mim, deu a entender como se fosse um aborto, entendeu? Um negócio assim, né? Ou tentou um negócio assim. E depois teve Glaciele, né? E falava pra mim que Gustavo vivia em um quadrado, né? E E eu na convivência lá com ela, às vezes eu não podia nem tocar na cozinha para fazer uma comida, nem nada, né? Eu trabalhando na lojas americanas, muitas vezes eu comprava biscoitos, miojo, né? Essas coisas, macarrão instantâneo, essas coisas, para poder comer, né? Porque tinha uma coisa... No início ela não era assim, mas depois, umas atitudes que ela tinha que eu ficava sem entender, né? E eu sempre via a Graciele conversando com ela, né? Aí eu fui e conversei com o Gustavo sobre essa questão, né? Porque ele ficava falando que às vezes ele queria morar sozinho, né? Que ele queria ir embora de lá e tal. Aí eu fui e falei dessa questão dele comprar um apartamento, né? Ou uma casa. E disse pra ele, né? Tem lugares que compra, né? Como tenda, esses lugares assim, compra, né? Aí ele pegou e falou que começou a pesquisar com os amigos dele, né? Do trabalho. E os amigos dele orientaram ele para ele poder comprar, né? Em um lugar. Que foi até os amigos dele que indicaram. Até a tenda
E eu fui e falei pra ele, só que quando você fizer isso, não conte nada pra sua mãe e pra seu pai logo de cara, entendeu? Por que que eu disse isso? Porque eu observava o jeito de Graciela com a mãe, com a mãe deles, com os pais deles, entendeu? Sempre dando a entender do tipo, como se fosse interesseira, como se fosse uma pessoa que eu quisesse alguma coisa, né? Tanto que uma vez, Graciela chegou pra mim e falou assim, por que você tá aqui? Né? Por que você quer fazer sua faculdade de enfermagem aqui? Né? E minha faculdade estava trancada. Aí eu falei, eu fico observando ela, né? Ela, por que você não vai morar com sua família? Por que você não volta pra casa de sua mãe, não vai morar com sua família? Aí eu peguei e fiz assim, ó, pra ela. Por que ela tá falando? Por que eu não volto pra casa da minha mãe e não volto pra casa da minha família, né? Aí ela começou a falar, né? Aí teve um assunto que eu me lembro que eu peguei e falei assim, eu tenho casa, né? O apartamento, Letícia disse que era meu. Aí eu fiquei olhando pra cara dela, né? E porque Letícia ficava dizendo, né, que ia vender o apartamento e que ia me dar o dinheiro pra eu poder comprar uma casa onde eu quisesse, entendeu? E eu ficava observando, né? Aí, e Letícia, quando comprou o apartamento, botou, né? Tipo, se alguma coisa acontecer com ela, pra filha, né? Só que depois ela reverteu isso, né? Eu entendi. Eu chego lá nisso. Só que eu nunca quis nada de Letícia, porque. Até porque também eu tenho um histórico aqui nesse apartamento que, desde a época de Beto, que não me deixa muito feliz, né? E eu peguei e falei isso pra ela, né? Me fiz de idiota e falei isso pra ela. Porque eu queria entender, né? Por que ela tava dizendo isso. Aí eu falei, né? Ela, por que você tá trabalhando aqui? Aí a mãe de Gustavo começou a falar a mesma coisa pra mim, né? E mudar o comportamento comigo, né? Ela começou a mudar o comportamento comigo. E eu fiquei observando, né? O jeito da mãe de Gustavo e o jeito de Graciela. E Graciela ficava na sacada, só falando coisas de mim, né? E aí, muitas vezes eu ficava dentro do quarto, não saía do quarto pelo tratamento, né? Às vezes eu passava até fome, né? Pela forma de agir. Aí eu pegava e ficava observando. Ela, porque fica no quarto o tempo todo? Por que isso? Por que aquilo? E eu observando, né? Por causa das coisas que eu via a Graciela comentando. E por causa disso, a mãe dela acabava falando coisas pro pai dele, né? Aí a mãe dele foi e falou pra mim que o pai dele antes fazia um negócio de uns aviões, né? Pra vender e Gustavo ajudava, né? E depois ela me disse que a casa, essa casa aqui, que ela falou assim pra mim, meu filho pode até viver em um quadrado, né? Ele pode até ter o jeito dele dessa forma, assim. Só que uma coisa é certa, quem construiu essa casa aqui foi meu filho, né? Ele, tipo, todo o dinheiro que ele tinha, ele falou pra mim que ele trabalhava no mercado antes, né? E todo o dinheiro que ele tinha, ele juntava o dinheiro, comprava os materiais e ele e o pai dele ia e começava a arrumar, construir a casa, né? Aí eu fiquei observando, né? E Graciela me tratando daquela forma. Aí teve um dia que o cão de 14 cabeças tava lá embaixo no banheiro, né? E Velian, quando eu tava subindo as escadas, ela pegou e falou, Denise, Denise. Eu falei, o que foi? Você quer essa casa pra você? Eu falei, eu não, entendeu? Eu tenho duas pernas, dois braços e posso muito bem correr atrás de trabalhar, estudar e um dia comprar alguma coisa. Ela, que pena. Porque se você quisesse, a gente te dava, entendeu? Aí eu entendi por que Velian falou aquilo, né? Ela falou aquilo, na verdade, por causa da atitude de Graciele, né? E eu querendo entender o porquê que Graciele estava tendo aquela atitude, né? Tudo bem que nada justifica, né? A pessoa pode ter outras pessoas por detrás falando determinadas coisas, mas também vai da índole da pessoa, né? Se a pessoa não tiver essa inclinação, essa forma de agir em cima das outras pessoas, ela não vai agir assim, né? E eu tratava a Graciela muito bem,
né? E ela na minha frente me tratava bem, depois eu pegava e agia dessa forma. E eu ficava observando, né? Meio que autoritária no quarto de Gustavo. Chegava, né? Ela era meio que. E eu ficava observando a atitude dela, né? Aí eu fui e falei com o Gustavo dessa questão dele comprar o apartamento e não comentar com os pais logo de cara, logo de início, né? Porque eu tava vendo o comportamento de Graciele, né? Aí Gustavo foi, né? Viu com os amigos, marcou o dia lá com a tenda, né? Me levou junto, né? E comprou, deu em uma entrada lá, né? E, e comprou o apartamento, né? E só dividiu o resto, porque ele deu uma entrada que é um dinheiro que ele já tinha, né? Aí ele foi e, e deu entrada, tá? Só que Gustavo já tinha falado com os pais dele, né? E eu fiquei observando. Aí eu me lembro uma certa vez que a gente foi no mercado, no Carrefour, né? E tava o pai dele e Gustavo na frente e eu atrás, que eu tava meio que triste, assim. E eu sempre olhava pro lado e via meu filho meio que sofrendo, né? E eu sentia a Belial, porque assim, eu olhava pra lá, eu olhava pro horizonte, né? Que é o horizonte, tipo assim, você olhava pro céu e eu mostrava, né? Que é o que o Belial dizia, Denise, seu dom. Você olha pro horizonte e você vê todo mundo, né? Até o outro lado você vê, né? Quem tiver afinidade por você, mostra. E ele mostrava, aí mostrou meu filho muito triste, né? Aí o meu peito começou a apertar e eu fiquei olhando. Eu falei, poxa, Rafinha vai se ferrar, entendeu? Aí a gente foi pro Carrefour. Quando ele chegou no Carrefour, eles estavam os dois na frente, né? E o pai de Gustavo parecendo que tava orientando o Gustavo, né? Aí eu tava de cabeça baixa, assim, atrás deles. Aí eu vi um irmão vindo atrás de mim e falar assim, não fique triste não. Não fique triste não. A gente tá observando tudo, entendeu? Aí eu peguei e fiquei olhando, né? Aí Alexandre tinha ligado pra mim depois dessa situação aí da casa, da queda lá do show, né? No Bar Opinião. Aí Gustavo foi e já tinha. Não, aí eu fui e fui buscar a Rafinha, né? Aí antes de eu buscar a Rafinha, eu fiz um pedido, né? Eu botei os nomes deles todos e pedi para que eles entrassem comigo na casa de Letícia, né? E observasse tudo o que estava acontecendo lá dentro, né? Analisasse tudo o que estava acontecendo e que eles vissem, né? Eu pedi isso. Aí eu fui e fui lá pra. Gustavo comprou a passagem, né? Aí eu fui buscar a Rafinha. Aí quando eu cheguei, logo no aeroporto, eu comecei a sentir uma sensação de, tipo, eu vou me ferrar logo logo, entendeu? E um monte de entidade, né? Rancres, tudo voltado. Porque assim, essas entidades, na verdade, apareciam porque estava mexendo com os irmãos carnais, né? A verdade é essa.